Brasilinas e brasilinos, fala meus queridos sobreviventes do hospício a céu aberto chamado República Federativa do Bananil. Tudo bem com vocês? Olha, se você acha que o roteirista da Marvel tem imaginação, é porque você não acompanha o dia a dia do Bananil. Os Vingadores lutam contra o Thanos. Aqui na nossa timeline em Tupiniquim, a gente luta para entender como o presidente da República fica publicamente deprimido porque os Estados Unidos resolveram chamar traficante de terrorista. Pois é, aconteceu. Não é esquete da Praça Nossa, é a realidade oficial da nossa diplomacia de boteco. Apertem os cintos, peguem o seu gardenal, porque a viagem de hoje é direto para a dimensão do bizarro. Sabe o multiverso da loucura? O Doutor Estranho ia olhar para o Brasil e falar: não, valeu, prefiro Dormammu, lá é mais lógico. Para quem estava em coma, deixa eu desenhar um enredo digno de Breaking Bad escrito pelo Romero Brito. O senador Flávio Bolsonaro pegou um avião, foi lá para a sede do Império Capitalista, sentou no salão oval com ninguém menos que o topete de ouro Donald Trump. E ele fez um pedido. O cara não pediu uma bolsa de grife para a esposa, nem isenção de imposto para trazer muamba de Miami. Ele pediu para os Estados Unidos classificarem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas globais. Vai de joelhos, rastejando para implorar ao presidente americano Trump que não declare organizações criminosas como CV e PCC como terroristas. Eu faço o contrário. Eu fui exatamente fazer esse pedido expresso a ele para que ele declare CV e PCC como organizações terroristas, sim, que é o que eles são. E adivinhe? O governo americano atendeu. Cravou o selo de terrorista nas duas facções mais fofas e incompreendidas do país. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são, vítimas dos usuários também. A partir do dia 5 de junho, o bicho vai pegar. Esses caras podem ter contas bloqueadas no exterior e sofrer sanções financeiras mais pesadas que a Samia Bonfim andando de cavalinho no Flávio Dino. Uma vitória retumbante para a segurança pública, certo? Todo mundo comemora, a criminalidade chora, o cidadão de bem respira? Errado. Aqui é o Bananinha, meus amigos. Adivinha quem ficou mais chateado, mais magoado, mais profundamente ferido do que o maquiador da Jandira Fegali tentando fazer um milagre estético? Ele mesmo, Luiz Bebasso Lula da Silva, o papai dos pobres e aparentemente o anjo da guarda dos manos. Eu estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos diz que os nossos criminosos aqui são terroristas. Nossos criminosos. Gente, o Lula adotou o crime organizado. O PCC agora virou o pet do Palácio do Planalto. Tem o cão da Janja e tem o comando vermelho do Lula. Daqui a pouco o governo lança o programa Meu Bandido, Minha Vida. Como assim nossos criminosos, Janjo? O Flávio Bolsonaro não perdeu tempo e rebateu na mesma moeda. Nossos criminosos, Lula? Não, seus criminosos. A soberania que a gente defende é a soberania do povo brasileiro. É a soberania das pessoas, das 50 milhões de pessoas que vivem sob o domínio desses narcoterroristas. Um governo paralelo, impondo violência, covardia, medo. O povo brasileiro não aguenta mais viver com medo por causa desse tipo de gente. Que porcaria de soberania é essa que o PT defende, onde o cidadão de bem não pode nem escolher a cor da roupa que vai vestir, porque se entrar na favela errada, o tribunal do crime te fuzila com munição paga pelo tráfico. Soberania no Brasil hoje pertence ao fuzil de quem não paga imposto, enquanto você é assaltado pelo Estado na esquina. E qual foi a resposta da galera do Trump para esse chororô de quinta categoria do Lula? Foi de um nível de deboche digno da quinta série, o que torna tudo maravilhoso. O Jason Miller, braço direito do Trump, foi para o X, o antigo Twitter, e fez o seguinte. Pegou o print da notícia do Lula, reclamando, e meteu a frase mais letal da diplomacia moderna. Chora mais, Lula. E usou aquela expressão maravilhosa da internet. Womp, womp. Para quem não sabe, o womp womp é aquele barulho de trombone triste que tocava nos desenhos animados quando o vilão se ferrava. O presidente do Brasil foi simplesmente jantado internacionalmente com um womp womp. É a humilhação global em formato de meme.
Aí, meu parceiro, o desespero bateu com força no consórcio da velha mídia. Os vingadores do regime supremo PT entraram imediatamente em modo de contenção de danos. Como é que você justifica a tristeza do Lula por terem chamado o PCC de terrorista? É um malabarismo retórico que faria os acrobatas do Cirque du Soleil morrerem de inveja. Eles usaram o mesmo escudo capenga que o governo e o PT, através do nosso eterno foguete sem ré, Lindbergh Farinha, usaram. Ah, mas a soberania nacional! Disseram que classificar a facção criminosa como terrorista é uma ameaça à nossa integridade. Deixa eu perguntar para você, meu anjo da redação jornalística com ar-condicionado. Soberania de quem? A soberania do Tribunal do Crime? A soberania de quem queima ônibus com passageiro dentro? Olha aqui a soberania nacional que a esquerda defende. Olha a situação que está isso aqui agora, gente. Vai contar lá com o pessoal da Rede Record aí. Tá foda, tá foda. Olha aí, o cidadão de bem rastejando no asfalto quente para não tomar um tiro de fuzil enquanto tenta ir trabalhar. É essa soberania que o Lindbergh Farinha quer preservar? Faça-me o favor, né? É uma coisa inusitada, sabe? E aqui entra a estrela principal do nosso show de horrores, a nossa querida Mônica Bergamo, do Papel Higiênico com Letrinhas Folha de São Paulo. Ela publicou um artigo com o título Flávio Bolsonaro é um terrorista! O Flávio não, minha querida, mas o seu ex-namorado, sim. O José Dirceu, codinome Daniel, na época em que ele assaltava banco e sequestrava embaixador. Forte abraço, tranqueira! Gênia! A mulher viu o PCC cortando cabeça e o Comando Vermelho mandando queimar a cidade e pensou: Sabe quem é a verdadeira ameaça terrorista? O senador que foi pedir ajuda internacional para bloquear o dinheiro deles. Me ajuda a entender, Moniquinha. As facções que usam drone para soltar bomba e incendeiam ônibus não são terroristas, mas o Flávio Bolsonaro é? Você está em surto ou em crise de abstinência? E o PCC e o Comando Vermelho vão continuar atuando. E pior do que isso, hoje já, né, nas trocas de informação, a inteligência, a contra-inteligência, a investigação não para, já sabemos que o preço da cocaína subiu. Quanto mais dificuldade, obviamente, né, a droga vai ficando mais cara. Ah, é que o preço da cocaína subiu, né? Mas pensando bem, faz sentido. O Flávio Bolsonaro realmente toca o terror na militância petista. Mas a internet não perdoa. O Twitter não tem assessoria de imprensa. A rede inteira foi lá puxar a capivara histórica da colunista. Sabe o que é isso? Desespero semântico. As palavras fascista e extrema-direita já perderam a força de tanto que eles usaram. Agora essa galera precisa inventar novos rótulos para tentar criminalizar a oposição. Mas sabe qual foi o resultado prático de todo esse ataque em massa contra o Flávio? Foi um tiro de bazuca que saiu pela culatra. Segundo o índice Pulse, divulgado pelo portal R7, o Flávio Bolsonaro teve uma supremacia bizarra nas redes sociais após o anúncio do Trump. O cara bateu a marca de 59.654 menções em apenas 26 horas. Virou o dono da internet, com a galera aplaudindo o fato de ele ter feito pela segurança em uma viagem, o que o PT não fez em décadas. E o Lula, o nosso presidente deprimido? O monitoramento do R7 registrou exatamente 0 menções ao Lula no mesmo período. 0. Os analistas de dados acharam que o sistema tinha dado bug, porque 0 menções é incompatível com o contexto. Mas não era bug não. É a irrelevância batendo na porta.
A pauta da segurança engoliu o governo com farinha. E, para fechar o caixão com chave de ouro, nós tivemos o deleite de ver o desespero da jornalista e dublê de Playmobil Vera Magalhães na TV. Com uma cara de quem engoliu um sapo vivo, a Vera teve que ir a público admitir que essa tática estúpida do Lula de culpar o Flávio pela decisão do Trump só serve para dar mais moral e mais palanque para o 01. O próprio Lula tratou de dar esse biscoito aí para o Flávio Bolsonaro, porque na nota ele fala o tempo inteiro da família Bolsonaro, fala do Flávio Bolsonaro, então para o governo brasileiro também foi uma decisão tomada em apreço ou em respeito ao Flávio Bolsonaro. Então o adversário assumiu essa narrativa e vai ser a narrativa que vai prevalecer. Isso, para esses setores mais radicais da direita, que enxergam as coisas muito pelo prisma do maniqueísmo, né, do que é branco, que é preto, sem nenhum tom de cinza no meio. Então os grupos terroristas, grupos criminosos são maus, então são terroristas, então é uma boa. Essa leitura papapá imediatista está sendo feita e vai gerar alguns dividendos para o Flávio, mas, como você bem disse, não anulam todo o caso Vorcaro, todo o caso Master. Algumas pesquisas começam a mostrar que ele teve um desgaste importante em alguns setores mais esclarecidos do eleitorado de centro-direita, e agora a própria campanha do Flávio deve encomendar pesquisas para ver o saldo, né? Para ver o que houve de impacto negativo do caso Master, o que pode ter havido de um impacto positivo da viagem dele aos Estados Unidos, e ver se no frigir dos ovos ali, no encontro de perdas e ganhos, ele conseguiu recuperar o que ele perdeu, conseguiu, portanto, zerar o prejuízo com o caso Master. Mas tudo isso depende daquele fator de sempre, né? Não aparecer nada novo, não aparecer mais nada comprometedor em relação a ele e ao Daniel Vorcaro. Vocês viram a cara de frustração da militante de azul ao lado da Vera? A cara da mulher era tipo: nossa, que vacilo do nosso Lulinha. Os petistas estão fazendo um marketing gratuito do Flávio. O governo e a imprensa estão literalmente dizendo: olha, o Flávio Bolsonaro conseguiu uma medida de força internacional implacável contra os traficantes que nós não queremos fazer. É a campanha política mais barata e eficiente da história. Como nós estamos entrando em período eleitoral, a coisa fica totalmente favorável para a oposição. O texto que o Flávio está vendendo é simples. Lula é contra as sanções porque protege bandido. Lula virou o lobista do PCC e do Comando Vermelho. E o que o governo faz? Tenta repetir aquela velha ladainha da defesa da soberania brasileira. Só que dessa vez não cola. Esse discurso coloca o Lula em uma situação mais difícil do que a Janja vendo um móvel de luxo e não podendo comprar com um cartão corporativo, porque tem fotógrafo perto. Foi um golaço de bicicleta do Flávio Bolsonaro. O Brasil não é para amadores, mas a oposição governista, essa tá amadora demais. Se você gostou desse choque de realidade, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha no grupo da família. E lembra sempre, womp womp para eles. Um abraço e até o próximo vídeo. A sua